Bom, boa tarde. Vamos começar então a falar de reprodução animal. A reprodução animal está presente no livro de vocês, no segundo capítulo. Agora a gente vai falar detalhadamente sobre cada tipo de reprodução. Bom, mas o que é reprodução? É uma característica de todos os seres vivos. Garante a perpetuação da espécie. Então, qual que é a função do ser vivo no planeta? É o quê? Se manter vivo e procriar para poder passar os seus genes para frente. Então, porque é assim que vai conseguir perpetuar a espécie. Pode ser classificada de dois tipos, assexuada e sexuada. Esses termos a gente já está familiarizado desde as plantas, lembra? Bom, quanto à reprodução assexuada, ela é agâmica. Agâmica quer dizer o quê? Que não tem a presença de gametas. Então, os organismos, eles são gerados, eles são idênticos geneticamente, eles são clones, isto é, não ocorre a variabilidade genética, não vai ter mudança de genes. Então, não vai ter participação de gametas, não tem a participação do macho, de uma fêmea. Um indivíduo vai dar origem a outro indivíduo geneticamente igual. É um processo que ocorre através de mitose nos organismos multicelulares. O que é a mitose? É quando uma célula ela multiplica o seu material genético, multiplica suas organelas e se divide ao meio em duas idênticas. Então são clones essas células, ok? Não envolve a participação de gametas, então não tem a presença de espermatozoide nem de óvulo. E as populações formadas são indivíduos geneticamente idênticos, são todos clones, e se por acaso houver uma mudança ambiental, um desses indivíduos ficar doente, como todos são clones, todos vão ficar doentes, ou até mesmo se um morrer, todos morrerão. Tipos de reprodução assexuada, vou citar cada um agora e depois eu vou falar detalhadamente cada um. Temos a bipartição, que é a divisão simples, divisão binária ou ciparidade. Você pode achar nos livros qualquer um desses termos que quer dizer a mesma coisa. Laceração, que é regeneração, e brotamento, também chamado de gemiparidade. Bom, vou explicar agora o que é bipartição. Ela ocorre quando o organismo se divide em dois. Então, eu tenho aqui, por exemplo, dois protozoários, a euglena e o paramecio. São células são animais unicelulares que, quando eles vão se reproduzir, eles multiplicam seu material genético e se dividem em duas células idênticas, são clones. A mesma coisa ocorreu aqui, ó, no paramécio. Ele migrou para os dois lados, organelas, material, o DNA, e dividiu em duas células idênticas. Outro exemplo é laceração, também chamado de regeneração. Regenerar, já viu, né? De cicatrizar. Aí ocorre, por exemplo, na planária. O organismo, ao ser cortado, ele regenera as partes laceradas em novos indivíduos. Então, se eu pegar essa planária aqui e dividir ela em 3 pedaços, cada pedaço vai dar origem a uma nova planária, a um novo indivíduo. Por exemplo, outro também é a estrela do mar. Se eu pegar a estrela do mar e arrancar um braço dela, aquele braço ali vai dar origem a uma nova estrela do mar. Entendeu? Outro exemplo é o brotamento ou gemiparidade. Tem aqui exemplo a esponja do mar e a hidra, que são animais aquáticos, né, que vivem no fundo do mar. De um organismo brota outro, que pode destacar do primeiro e passar a ter uma vida independente. Então aqui a esponja do mar tinha um brotinho, esse brotinho se destacou, fixou no fundo lá no substrato, no fundo do mar, e deu origem a uma nova esponja. A mesma coisa é a hidra, que também criou um broto e deu origem a um novo brotinho. No livro de vocês ele também dá um outro exemplo da hidra, mas com caso de reprodução sexuada, que ela pode produzir também gametas. Nesse caso aqui é uma reprodução assexuada, né? Não está tendo presença de espermatozoide ou óvulo, ela só criou o broto e o broto se soltou dela e deu origem a um novo indivíduo igual, clone ao primeiro. E aí um outro exemplo também de reprodução assexuada é a partenocarpia. O que é isso? Por exemplo, eu tenho aqui duas abelhas, né? A abelha rainha e o zangão. O zangão, ele produz espermatozoide. Já a abelha rainha, ela produz dois tipos de óvulo. Se
o ovo for fecundado pelo espermatozoide, ela pode dar tanto abelhas operárias quanto abelhas rainhas. A diferença entre uma e outra é só o tipo de alimentação entre elas. Se ela recebe uma geleia real, ela vira rainha. Se não, ela vira operária. E como é que surge o zangon? O ovo da abelha rainha não é fecundado. Quando ele não é fecundado, ele vai dar origem ao zangão, entendeu? Então, não teve a participação do macho na fecundação daquele óvulo dando origem ao zangão. Isso ocorre só em abelhas? Não, isso pode ocorrer também, por exemplo, em peixes, se a fêmea estiver isolada e não tiver presença de macho. Então, para ela procriar, ela vai e cria óvulos, no caso, por partenocarpia, né? Esses óvulos vão originar novos peixes, mas nesse caso, sem ocorrer a fecundação. E existe também outros tipos de animais que podem dar origem a isso, mas não foi ainda encontrado, não existe em mamíferos, muito menos nos seres humanos, ok? E quanto à reprodução sexuada, gâmica, eu falei bem de gameta, então quer dizer o quê? Que tem a presença de gametas. Envolve a troca de material genético, a recombinação gênica. E essa recombinação gênica vai ocorrer o quê? É o gene da mãe com o gene do pai, aquela mistura dá origem a um novo ser vivo. Os descendentes são semelhantes, porém não idênticos geneticamente aos pais, eles não são clones dos pais. Então, por exemplo, se você se observar no espelho, você vai ver que a sua pele é semelhante a um dos seus pais, a cor, a textura do seu cabelo, uma coisa que pareça no seu rosto que parece com um dos seus pais, o olho, a boca, qualquer coisa desse tipo. Então, são coisas que você herdou geneticamente dos seus pais, porque metade dos seus genes são da sua mãe e metade dos seus genes são do seu pai. Mas você só se parece com seus pais, você não é clone deles, ok? Esse processo ocorre através de meiose, que envolve a produção de gametas. Então, isso você vai ver mais detalhadamente no nono ano, mas quando você observar, vai ser o seguinte: uma célula do testículo dos meninos vai originar 4 espermatozoides com metade do material genético. Então, é o que? O gameta masculino é o espermatozoide. E uma célula do ovário das meninas vai originar 4 óvulos, né? E esse óvulo também tem metade do material genético, é o gameta feminino. Quando esse óvulo é fecundado por um espermatozoide, um óvulo é fecundado por um espermatozoide, ocorre a formação do zigoto, que vai dar origem a um novo ser vivo, feto, criança, que tem tanto genes da mãe quanto do pai, mas ele não é clone deles. Bom, e como é que ocorre essa reprodução sexual? Ela tem dois tipos. Ela pode ser de indivíduos dioicos ou monóicos. O que é um indivíduo dioico? É quando os gametas masculinos e femininos são produzidos em indivíduos diferentes, sexos separados. É porque ocorre com a gente, seres humanos. Por quê? Por exemplo, as mulheres elas têm ovário, útero, vagina, mas nós não temos testículo, pênis ao mesmo tempo. Não tem pênis e vagina ao mesmo tempo, entendeu? A mulher tem só o órgão feminino e o homem da mesma forma, ele tem só o testículo e o pênis. Ele não tem ovário junto, ele não tem vagina junto, entendeu? Então, dioico é esse, que tem órgãos separados. Então, os óvulos de um ser são fecundados pelos espermatozoides de outro ser, tá? E os indivíduos monóicos? Monóico quer dizer que o indivíduo é hermafrodita, quer dizer que ele tanto tem gameta masculino como feminino, são produzidos pelo mesmo indivíduo. Neste caso, ocorre o que? A autofecundação pode ocorrer, tá? Essa autofecundação é quando o indivíduo produz o espermatozoide, produz o ovo, esse próprio espermatozoide fecunda o próprio ovo, tá? Então, ou seja, a fecundação do ovo pelo espermatozoide do mesmo indivíduo. Porém,
há animais monóicos que realizam a fecundação cruzada, isto é, os óvulos de um ser são fecundados pelos espermatozoides de outro ser. Na verdade, quando o indivíduo é hermafrodita, mesmo ele tendo órgão masculino e feminino no mesmo corpo, o que ele mais busca é a fecundação cruzada. Ele quer que o outro indivíduo hermafrodita cruze com ele. É o mesmo o que ocorre, por exemplo, nas minhocas. Ela produz tanto o órgão feminino quanto o masculino, e aí ela faz a fecundação com outra minhoca, em sentido contrário. Então, se aqui está o feminino e aqui está o masculino, na outra minhoca aqui está o feminino e aqui está o masculino, entendeu? Também é o que ocorre no caso das lesmas. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre a partenocapia é que, por exemplo, tem indivíduos que. Deixa eu voltar lá para vocês verem. Por exemplo, aqui na casa da rainha, tem seres vivos como, por exemplo, o escorpião amarelo, que ele só se reproduz por partenocapia. Então, a fêmea vai produzir escorpiões vindos dela própria sem ocorrer a fecundação. E aí, nesse caso, são todos clones dela. Qual que é a vantagem nesse caso de partenocapia? É porque ela não precisa procurar um macho para poder acasalar e com isso fecundar os ovos. Esse processo economiza energia e, além disso, por não precisar disso tudo, ocorrer a fecundação para poder gerar os ovos. No caso, ela já gera ovos que vão gerar novos espermatozoides. Esse processo é muito mais rápido, né? Agora, voltando aqui no caso aqui, né? Como eu falei, né? A reprodução, os monóicos, eles são hermafroditas, tá? E ocorre em vários seres vivos, como vocês viram, na lesma, na minhoca, pode ocorrer isso aí. A reprodução sexual também pode ser interna ou externa. Interna você já lembra, né? Vem de dentro. Então ocorre dentro do corpo da fêmea. Então, por exemplo, aqui, ó, os insetos. O inseto macho ele vai colocar o seu espermatozoide dentro do corpo da fêmea. Ele vai penetrar o corpo da fêmea. Outro exemplo é os seres humanos, né? A nossa fecundação também é interna. Mas existem animais que a fecundação é externa. Como é que é isso? Por exemplo, pode ocorrer em alguns tipos de peixes, pode ocorrer nos anfíbios, que é o quê? Ocorre, né, fora do corpo da fêmea, a fecundação. Então, aqui um exemplo dos anfíbios, a, a ranzinha, né, fêmea, e a ranzinha macho. Então, o macho abraça, aquele abração na fêmea, ao mesmo tempo, ali naquele momento, a fêmea vai liberar óvulos na folha e o macho vai liberar o espermatozoide. E a fecundação vai ocorrer o quê? Do lado de fora, na folha. Ela não corre dentro do corpo da fêmea. Bom, quanto ao gasto energético, se a fecundação está ocorrendo dentro do corpo da fêmea, uma fecundação interna, não se precisa produzir tantos óvulos nem tantos espermatozoides, então vou gastar menos energia. Por outro lado, se ela está correndo fora da água, do corpo, na água, por exemplo, no solo, eu vou ter o quê? Um grande gasto de energia, porque eu preciso produzir muitos óvulos e os machos da mesma forma, precisam produzir muitos espermatozoides. Um exemplo disso é o que ocorre naquele filme Procurando Nemo. Tá lá todos os óvulozinhos fora do corpo da fêmea, fecundados lá no cantinho lá do peixinho palhaço. Então, daquele jeito. E a reprodução, no caso dos seres humanos, daqui um exemplo de fecundação sexual, o que é a fecundação, né? Na verdade, é a união do espermatozoide com o óvulo, originando, como eu falei, o zigoto. Então tá aqui, ó, tem um espermatozoide, ele vai encostar na parede do óvulo, vai produzir enzimas digestivas para que isso ocorra. E aí, quando ele começa a penetrar o ovo, na membrana plasmática do ovo vai ter o receptor para perceber se esse espermatozoide é da mesma espécie do óvulo. Aí ele reconhecendo o espermatozoide, ele vai liberar a parede
do ovo para que ocorra a fecundação do espermatozoide, né? O espermatozoide vai entrar dentro do ovo, ali o material genético que estava dentro do espermatozoide vai encontrar, né? O DNA do espermatozoide vai encontrar com o DNA do ovo, formando então o zigoto, né? Que vai dar origem ao novo ser vivo. E existem vários tipos de desenvolvimento embrionário. Tem os ovíparos, o nome já vem de ovo, né? Ovíparos é o que? A fêmea ela bota ovos fecundados, né? Ocorreu ali a fecundação e tal. E elas vão botar ovos e esse desenvolvimento vai ocorrer onde? Fora do corpo materno. Ocorre em répteis, ocorre em alguns tipos de peixes, ocorre em aves, então nas aves, por exemplo. O galo vai, encosta a cloaca dele na cloaca da fêmea, e aí ocorreu ali a fecundação. Logo depois, a galinha lá, né, galinha pintadinha, vai pôr os ovos, né? E aí, como é que esse embrião que está dentro do ovo se alimenta? Lembra quando a gente quebra o ovo, não tem a gema e não tem a clara? A gema é o que? Ela é aquilo que deveria servir de nutriente pro embriãozinho, entendeu? Se o ovo, no caso, tá galado, como o povo fala, ele ocorreu a fecundação, o embriãozinho ele teria que ficar ali entre a gema e a clara, né? A clara é para proteger e o ovo, a gema é para servir de alimentação pro embriãozinho, tá bom? Então, desses animais que põem ovos, o alimento do embrião está dentro do ovo. E os ovovivíparos, da mesma forma, eles também ficam dentro dos ovos, eles se alimentam daquilo que está dentro do ovo, mas a grande diferença é que a fêmea ela vai segurar os ovos dentro dela. Ela não solta ali, porque isso tem uma vantagem evolutiva. Qual que é essa vantagem evolutiva? Ela garante um maior desenvolvimento de filhotes, né? No caso de filhos, né? Porque se ela deixa ali, igual os anfíbios, deixa ali perto de uma folha no ambiente úmido, pode ocorrer uma seca, aqueles ovos se desidratarem e morrer. No caso dos peixes, pode ocorrer de outro peixe lá, um peixe carnívoro, comer lá os ovinhos do peixe, né? Então tudo pode acontecer. Agora, se ele estiver dentro do corpo da fêmea, se ela ver um predador, ela pode fugir e o peixinho ficar ali dentro do corpo dela seguro, né? Então eles só vão morrer se a mãe morrer, entendeu? Então é uma vantagem evolutiva. Esse processo de ovovivíparos, ele pode ocorrer também em peixes, pode ocorrer em alguns tubarões, pode ocorrer também em alguns répteis. Algumas cobras seguram os ovos. Aí quando ela vai expelir as cobrinhas, ela vai e expele também as cascas dos ovos, né? E os vivíparos? Viu que sumiu a palavra ovo? Vivíparo só. Vivíparo quer dizer o quê? Que a fêmea não vai produzir ovos. Então, o desenvolvimento embrionário, o desenvolvimento do embrião ocorre todo dentro do corpo da fêmea. Então, todo alimento que ela come vai também pro bebê, entendeu? O sangue, né? A água que ela bebe vai pro bebê, tudo, entendeu? Se ela usar drogas também, vai pro bebê, álcool. Por isso que a mulher tem que ter uma alimentação saudável, tem que se alimentar de 3 em 3 horas e tem que ter cuidado, porque tudo que ela absorve vai pro bebê, né? Ocorre onde isso? Em mamíferos, e em alguns outros tipos de animais, ok? Então, vamos parar por aqui, tá bom? Depois, na próxima aula, a gente vai continuar falando detalhadamente de cada grupo. Tchau, tchau.